Hoje eu vou contar para vocês como que foi a minha primeira maratona. E eu levantei alguns pontos que eu acho que vocês vão achar interessante saber. O primeiro ponto é quem que era o Cláudio daquela época? Qual que era a bagagem que eu tinha para decidir encarar uma maratona? O segundo ponto é quanto tempo eu treinei. E o terceiro ponto é como que eu planejei e como que finalizei. Essa prova aconteceu em 2018. Fazia 2 anos que eu estava correndo. O primeiro ano de corrida é aquele Cláudio que saiu de uma vida sedentária, então foi mais para perder peso, mas a partir do segundo ano já estava naquela empolgação de mirar um pouquinho velocidade e tal, né? Mas naquela época não rodava tanto como nos dias de hoje. O meu volume mensal, antes de começar o treino da maratona, era em torno de 70, 80 quilômetros, mas nessa época aí eu já estava correndo meia maratona. Era a minha distância máxima. E eu falei que estava começando a mirar em velocidade, mas mesmo assim não era um corredor tão rápido. Corria meia maratona para 1h55, alguma coisa assim. Mas eu já tinha aprendido muita coisa errada na corrida, através da dor, através de falta de conhecimento, né? Então quando eu decidi encarar um treino para maratona, já tinha uma noção do que eu podia fazer, o que eu não podia. Então, no que eu decidi que eu queria correr uma maratona, eu chamei o meu amigo, perguntei para ele se ele topava treinar para maratona, ele gostou da ideia, então a partir daí tracei uma rota de como que eu ia encarar o treino. Essa prova aconteceu em 10 de junho de 2018, o meu primeiro longão, acima de 21, aconteceu no dia 18 de fevereiro. Então, contando a partir dessa data até a data de maratona, tinha aproximadamente 4 meses de treino. No que eu planejei os treinos, de como que ia acontecer, eu sentei com meu amigo e fiz algumas perguntas. Por exemplo, vamos definir algumas coisas. Essa maratona a gente vai treinar junto, vai fazer os principais longão junto. A gente vai correr a prova junto ou não? E se for correr junto, vai seguir algum ritmo ou não? Porque no nosso dia a dia a gente sabe que é normal, às vezes um tá melhor do que o outro, ter essas variações, né? Mas o que estava acontecendo nessa época aí? A gente estava conhecendo muitas pessoas que estavam quebrando na maratona. Quebrando, que eu falo é assim, não conseguir terminar a maratona, ou acabar sofrendo muito na maratona. Então uma coisa que ficou na nossa cabeça é assim, maratona é uma coisa muito traiçoeira. Daí eu e meu amigo falou assim, mesmo que a gente estiver muito bem na maratona, na prova, vamos tentar seguir o nosso ritmo que é tranquilo. Mas aí a gente começou a falar assim, então que ritmo que é esse que é ritmo tranquilo? Pra gente, na época, o ritmo de 6 era o nosso ritmo tranquilo. Então a gente bateu o martelo falando assim, independente de qualquer coisa, vamos manter ritmo 6 do começo até o final dessa prova. Daí beleza, a gente começou os treinos, foi mantendo esse ritmo também nos treinos. Às vezes acontecia de baixar um pouquinho abaixo disso, mas a maior parte sempre foi ritmo de 6. Nessa época aí, eu costumava treinar de 3 a 4 vezes por semana. Se um dia ou mais eu treinava durante a semana, geralmente era para acompanhar algum amigo iniciante, no ritmo de 7, 8, às vezes até caminhada, mas treino específico mesmo não costumava passar de 3, no máximo 4. Daí eu separava os treinos assim, todo domingo era o longão, tinha um intervalado na semana e todo o restante rodagem leve. E o longão, o que eu planejei? Deixei para aumentar a carga do longão a cada 2 semanas, eu não aumentava toda semana. Eu vi que muitas pessoas iam aumentando toda semana, de pouco a pouco, mas eu sentia que aumentar toda semana era puxado para mim, e também senti que não era necessário, então deixei a cada 2 semanas. O meu primeiro longão comecei com 24 km. Na outra semana, em vez de aumentar, eu mantinha o longão básico. Meu longão básico era 21 km. Então todo final de semana tinha pelo menos 21 km. E na outra semana de aumentar a carga, aumentava para uns 26. E assim por diante fui aumentando até o dia da maratona. Toda semana incluía intervalado, algum tipo de intervalado, geralmente intervalado de distância maior, que nem 1000 metros, e assim eu fui aumentando a carga aos poucos. Quando eu comecei o primeiro mês, aquele Cláudio que estava correndo em torno de 80, 90 km por mês, passou a correr em torno de 150.
De 150 aumentei para 180 e assim fui aumentando até o mês da maratona, chegando em torno de 250 km por mês. E chegando no ciclo final da maratona, eu fui reduzindo a carga, que é o conhecido como polimento, né? Para você chegar cheio de energia na prova. Uma semana antes da prova, eu fiz um longão de 21 km. E na semana da prova, reduzi bastante a carga também. E uma curiosidade aqui. Nessa semana aí, eu lembro que eu comecei a ter muita dor no corpo, dor que eu nunca senti antes. Eu achei estranho, daí comecei a pesquisar, daí eu descobri que existe um negócio chamado dor de ansiedade. É quando você fica tão nervoso com o que vai acontecer, que você começa a sentir dor no corpo inteiro. E a gente não sabia nada dessas coisas, né? Mas a gente chegava a achar que era algum tipo de lesão, de tanta dor que a gente sentia. Mas, por incrível que pareça, no dia da maratona, toda essa dor sumiu. Então, realmente era dor de ansiedade mesmo. E eu não sei se quem está assistindo o vídeo aqui vai lembrar dessa prova aqui de 2018 de Porto Alegre, mas foi um dia que choveu tanto. Sabe aqueles balão da Unimed que tá cheio de gás? Aquele balão chegava a ficar deitado no chão de tanto vento que tinha. Um dia antes tinha baixado a temperatura para 4 graus, no dia da prova subiu para 7 graus. Mesmo assim estava muito frio ainda, né? Teve gente que entrou em hipotermia. Foi aquele episódio que o tio Marco do canal Corredores entrou em hipotermia e foi carregado pela ambulância. E então deu a largada na prova com toda aquela chuva. Tava chovendo tanto e tava tão frio que eu achava interessante uma coisa. Você olhava ao redor, não via ninguém se aquecendo. Tava todo mundo colado um no outro para tentar se aquecer. E eu vendo toda aquela cena, chovendo um monte, mas muito feliz por dentro. Eu pensando assim, eu treinei, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Tô nervoso, mas ao mesmo tempo tô muito feliz de estar naquele lugar. Então, dei a partida na prova assim. Foi a primeira vez que eu entrei numa prova tão grande. Para mim, que tinha saído de Londrina pela primeira vez para correr uma maratona, foi tudo novidade. E então, deu a largada, fui segurando o ritmo para não sair do planejado. Pela primeira vez, meu relógio resolve dar uma travada. Na época, eu usava uma Amazfit Pace. Nunca tinha dado problema. Daí resolveu dar problema no dia da prova. Mas aí eu resolvi fazer o seguinte: assim que chegasse na placa do quilômetro 5, eu ia resetar o relógio e começar a partir dali do zero. E então eu ia começar a somar o tempo cada vez que passava por alguma plaquinha. E no final deu tudo certo. Consegui manter todo o planejamento do começo até o final. Ritmo 6 do começo até o final. No meio da prova, se for para lembrar assim, qual que foi o ponto mais difícil? Eu lembro que foi em torno do quilômetro 35 a 37, mais ou menos. Nesse ponto aí, eu já tinha ouvido falar do muro da maratona, não sei o que, né? Realmente eu senti, mas mesmo assim não foi suficiente para fazer parar ou diminuir o ritmo. Ainda consegui manter o ritmo até o final. Chegando na reta final, você começa a ver aquele corredor de gente, todo mundo gritando, torcendo, dá muita emoção. Dentro de mim, eu lembro que só fiquei tendo sentimento de gratidão mesmo, por estar naquele lugar, cheio de saúde, com força, por estar indo tudo bem. Só fiquei agradecendo a Deus o tempo inteiro. E então passei a linha de chegada, feliz, comemorei com meu amigo, e então foi isso. Pena que eu não tenho nenhum vídeo daquela época, mas se alguém tiver e puder mandar mostrando toda aquela chuva e vento, eu acho que seria bem legal. Se quiser saber de mais alguma coisa, deixa aí no comentário. E se quiser deixar alguma sugestão de vídeo, deixa aí também no comentário, que eu vou procurar fazer mais vídeos desse tipo. Beleza? Abraço, pessoal.